Não funciona, não funcionou e não funcionará. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, imitando a minha amiga Gabi Aquino, que é o fim da polícia militar no Brasil. Sim, por que essa PM tem que acabar? E quem vai ajudar a gente a debater esse tema é o Ian Neves, por isso eu trouxe um vídeo pra gente reagir dele hoje. Mas antes de começar, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Então vamos lá, vamos começar o caos. Chat, todas as vezes que eu falo de segurança pública aqui, a esquerda mostra a sua face mais conservadora, talvez uma das mais atrasadas, né? Tem dois temas que aqui a galera costuma pestanejar muito quando eu abordo, que é trabalho sexual e fim da polícia militar, principalmente. Políticas de segurança pública. E é isso que eu quero abordar agora, porque tem uma coisa acontecendo no Brasil que eu não abordei e que eu acho que eu deveria ter abordado antes, né? Vamos começar aqui puxando esse fio temático com o que tem acontecido nos últimos carnavais, na real, né? Vocês aí pularam carnaval, eu nem tanto esse ano. E por mais que o carnaval seja a maior festa nacional, ela ainda acontece num país muito desigual e muito racista, né? Então a violência não diminui. Talvez vocês aí tenham visto um vídeo que viralizou bastante, que é da violência policial, dos policiais militares entrando, batendo com cacetete num bloco durante o show do Baiana System. Eu vou pedir pro Robson colocar aqui. Até o próprio cara do Baiana System fala, eu vi que eles iam entrar batendo e tal. Talvez vocês tenham visto isso, né? Esse não foi o pior episódio de violência policial que aconteceu no meio do carnaval. E é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês pra puxar esse assunto. A ação policial que matou 12 pessoas durante o carnaval é a 100ª chacina em Salvador, diz Instituto Fogo Cruzado. 100ª chacina, gente. 100ª chacina. Vamos lá. Na madrugada da terça-feira, dia 4... uma operação policial deixou 12 mortos após relatos de uma invasão promovida por um grupo armado de uma organização criminosa na região da Fazenda Coutos, em Salvador. Dados compilados pelo Fogo Cruzado mostram que a 100ª chacina em Salvador e região metropolitana desde o início das pesquisas na Bahia, em julho de 2022. É a 100ª desde 2022. Desse total, 67% das chacinas envolvem policiais, resultando em 261 mortos. Para a coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado na Bahia, a Tailane Muniz, os números mostram que que a política de segurança precisa ser pensada para proteger os cidadãos e os moradores de toda a cidade. Abre aspas para ela. Quando 12 pessoas morrem numa ação policial, fica claro que a prioridade é confronto e não proteção. Os moradores da região enfrentam mais de 7 horas de um intenso tiroteio, o transporte público foi suspenso e a pergunta que fica é quais são os resultados disso. O que vai mudar depois de tantos tiroteios e tantas mortes? Os dados da chacina ajudam a entender que mesmo com tanta morte ainda carecemos de uma política eficiente que dê resultados esperados pela população, disse Tailane à Agência Brasil. Primeiro, o que eu devia ter abordado antes aqui? A Bahia está sendo palco de uma escalada de violência policial brutal há mais de uma década. Quero trazer uma notícia aqui para ilustrar isso. Quase 2.000 pessoas foram mortas em ações policiais na Bahia em 2023. O número é maior do que Rio de Janeiro e São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, o índice é maior do que do Rio de Janeiro e de São Paulo. A maioria das vítimas é negra. A Bahia tá virando um estado policial, gente. Dá uma olhada, abre aspas. Segundo a ONG, entre as 373 vítimas de chacinas registradas estão, presta atenção, 3 idosos, 347 adultos, 9 adolescentes e uma criança, além de 12 pessoas cuja faixa etária não foi identificada. Vamos lá. Pra quem tem que dizer, mas tem que botar medo mesmo. Tem que ir com tudo pra cima de bandido pra deixar bandido com medo. Primeiro de tudo, eu vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário e vocês vão ver que aqui no canal o fim da polícia militar vai ser um tema mais recorrente, tá? A criminalidade não está diminuindo. A criminalidade não está diminuindo. O que tá acontecendo é que a população tá ficando cada vez com mais medo da polícia. Medo de quê? Medo de ser alvejado. Medo da criança tá indo pra escola e levar um tiro.
Porque o conceito de bala perdida só existe nesse país, tá? Pra você que é camarada e é carioca, normal, né? Nossa rotina, dia a dia. Bala perdida, criança atingida, escola sem aula, rodovias paradas, tudo normal, né? Nosso cotidiano de carioca é helicóptero rondando, barulho de tiro. Eu escuto toda semana. Barulho de tiro, alguma vez na semana eu ouço barulho de tiro que tem aqui perto de casa. Então assim, a violência só aumenta. As operações policiais cada vez matam mais gente. Tá adiantando? A gente tá se sentindo mais seguro? Pelo contrário, a gente tá se sentindo cada vez menos seguro. Então talvez, assim, só talvez, essa tática de segurança pública não esteja funcionando muito bem. Então a gente deveria repensar outras estratégias pra gente melhorar a segurança pública e não aumentar a repressão, que não adianta de porra nenhuma. Pelo contrário, só piora a situação. E se você, por um segundo, tá pensando em usar o argumento de que as comunidades são coniventes com o tráfico, esse argumento tem nome: racismo. Racismo. É só racismo. Essa é a mesma coisa que a extrema-direita dizendo que o Lula só consegue fazer campanha no Morro do Alemão porque ele estava abraçado com o tráfico. É dizer que não existe distinção entre quem mora na favela e o crime. Favela é crime, ponto final. E se você entrou na favela e não foi alvejado, você é conivente com o crime. Gente, a função da polícia é ser o braço armado do Estado. A polícia serve para impor a lei e para reprimir a divergência contra a lei. A polícia não tem a função de proteger a vida. A polícia tem a função de reprimir a divergência ao modelo de lei instituído. Isso é a polícia em geral. No Brasil, o problema é pior, porque a polícia aqui é militar. E que é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Quando você fala para um estrangeiro que a nossa polícia é militar, as pessoas ficam chocadas. Nossa polícia tem treinamento militar, tem hierarquia militar e é força auxiliar do exército. É uma polícia treinada para tratar a segurança pública como se fosse guerra civil e tratar os suspeitos como inimigos de guerra, no sentido militar, que precisam ser eliminados. E como não falar que a gente não vive uma guerra contra as drogas? A violência, o tráfico é tudo consequência dessa guerra às drogas, que é feita por todo o nosso país, Estados Unidos também, né? E aí é muito engraçado, né? Porque a gente cria o inimigo, que são as drogas, e aí para combater as drogas, a gente faz cada vez mais violência. Só que ninguém pensou em, de repente, combater as drogas de outras formas, né? De repente, legalizar a venda de drogas, porque aí quebra os braços do tráfico, né? Se tá nas mãos do governo a venda de drogas, inclusive a gente consegue controlar a qualidade dessa droga que tá chegando na população, a quantidade para as pessoas não ficarem viciadas. Mas não, a moralidade impede de achar que uma das soluções seria legalizar todas as drogas e trazer isso para uma esfera de saúde pública. Além do mais, a mesma polícia que mata os pretos é a mesma que dá as armas para eles utilizarem no tráfico. Então, assim, tem muita coisa errada. É um ciclo de erros que a gente pode mudar. Operação policial é vista como operação de guerra. E a mentalidade militar de desconfiar da população, sobretudo da população que mora nas favelas, é muito visível quando vocês veem aqueles vídeos bizarros de policiais cantando na rua. Eu vou mostrar um só, mas tem vários aqui que depois o Robson vai colocar na edição, tá? Acho que deu pra entender já, né? Isso aqui é só um exemplo prático de como a cabeça desses policiais é formada dentro da academia militar. Beleza? É só porque é o exemplo mais visível dessas músicas escrotas que eles cantam. Enfim, todo esse reforço dentro da polícia é a percepção do vagabundo inimigo. É o vagabundo abstrato, tá? O bandido vagabundo abstrato. Quais são esses frontes de batalha? Quais são essas trincheiras de batalha da polícia? Favelas, periferias. E aí, gente, vamos falar sobre a real função da polícia no capitalismo? Vamos conversar sobre isso? E eu quero que vocês prestem muita atenção. E é muito engraçado, né? Que esse discurso de bandido bom é bandido morto
certo, só funciona para uma certa cor de pele, né? Só funciona para uma certa classe social. Porque a gente sabe, né? Um bando de gente que roubou rios de dinheiro, tentou dar golpe militar. Essa galera não é bandido? A gente não poderia aplicar a mesma regra que vocês aplicam do bandido bom é bandido morto? Então, assim, enfim, é hipocrisia, né? Porque o bandido bom é só o bandido que tem um cor de pele e uma classe social bem específica. Fora isso, tudo já não é mais bandido bom é bandido morto. Então, assim, não dá para aplicar essa lógica. Porque essa lógica nem tem lógica. É uma lógica racista, como o Ian falou. Muita atenção. O capitalismo precisa de pobreza. Por que o capitalismo precisa de pobreza? Para manter os salários baixos, tá bom? Os lucros vêm da produção e o lucro da produção vem de salário não pago. O capitalismo precisa de pobreza, seja no seu país, seja no país que ele está invadindo, para valorizar o seu capital. Beleza? Então precisa existir uma massa de pessoas marginalizadas e pauperizadas para que o capitalismo continue funcionando. O racismo é um dos elementos fundamentais para isso, porque o racismo contribui para manter parcela da população marginalizada e os salários sempre muito baixos, tá bom? O que acontece é, quando a gente tem essa ideologia de que na favela todo mundo que mora é conivente com a bandidagem, que o morador da favela e o bandido se confundem, e de que se um morrer, o outro morrer, tanto faz, isso é uma forma de manter aquelas pessoas naquele espaço de controle. Além de ser uma política eugenista. E aí, quando o chavoso da USP vem e faz a crítica do Ainda Estou Aqui, falando que a ditadura ainda existe nas favelas, é exatamente isso que ele está falando. Porque se Rubens Paiva foi arrancado dos braços da sua família pelo governo militar, os jovens pretos de periferia até hoje são arrancados de suas famílias pela polícia militar e não voltam para casa e são mortos sem explicação. Muitas vezes seus corpos são escondidos. E como a gente não pode fazer esse paralelo de que sim, ainda existe uma ditadura nas favelas? E aí, Djonga, maravilhoso, me lança um álbum novo e fala na música dele, que assistiu Ainda Estou Aqui, ficou triste por Ainda Estou Aqui, mas que não ficou surpreso por Ainda Estou Aqui, porque ele olha da janela e eles ainda estão ali, e a galera jurando que eles não estavam mais aqui. É isso que ele tá falando. O Djonga tá falando a mesma coisa que o Chavoso tá falando, que a ditadura nas favelas não acabou. Enquanto existir uma polícia militar, a ditadura nas favelas vai continuar. E é essa crítica que a gente tem que levar em conta, que a PM significa uma repressão tal qual da ditadura para as favelas, e que isso não pode continuar, gente, que isso não é normal, que isso não é natural, e que é muito comentado e muito alarmado quando é uma pessoa branca sofrendo repressão. Agora, quando é um grupo inteiro, uma população inteira sofrendo repressão há 500 anos, aí não tem problema, né? Aí não pode falar nada. Então, assim, falta um pouquinho de interpretação, falta um pouquinho conseguir ver as coisas, conseguir ver a raiz do problema, sair da superficialidade. É para justificar aquelas pessoas estarem desassistidas e desempregadas e desalentadas, porque afinal de contas, segundo a direita, aquelas pessoas são coniventes com o crime. A população marginalizada das favelas, em qualquer lugar do mundo, sempre serve como uma população colonizada dentro do seu próprio país. São pessoas que são estrangeiras dentro da sua própria nação. São pessoas que são tratadas como não pertencentes àquele espaço e são relegadas a guetos, a favelas, a campos de concentração para se manterem sob controle, para que tudo isso mantenha os salários baixos. Isso é pedra angular do capitalismo. Gente, por que existe fome? Porque se a gente já produz comida o suficiente para alimentar 3 planetas Terras, por que ainda tem gente passando fome? Não existe explicação para isso, a não ser que o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive a comida. Então a gente não vai acabar com a fome enquanto a gente não superar o capitalismo. Então a gente não vai
vai acabar com o racismo enquanto a gente não superar o capitalismo. E é por isso que a gente sempre tá enchendo o saco de vocês para se organizarem, enchendo o saco de vocês, mostrando as contradições do capitalismo e falando que o problema, a raiz do problema de 99% dos nossos problemas hoje é o capitalismo. E vocês não precisam acreditar em mim. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Hélio Luz, que foi chefe da Polícia Civil? Tem um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, de 99, período que a violência policial estava imensa no Brasil, e ele deu a letra aqui sem precisar pensar duas vezes. Hélio, prestem atenção no que ele vai falar. como é que você vê o teu trabalho? Qual é a sua... Tanto que eu faço, entende? O jogo que existe aqui é o jogo de gueto, o jogo de repressão. Então a favela, na hora que tem acontecido, entende? Tem negócio tem sequestro, tem roubo na rua, né? Tem assalto, não sei o que a gente faz? Bate em cima de favela. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. Mantém a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Ganhando R$112. Quando ganha? Como é que você mantém esses excluídos, entende? Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos. Com repressão? Lógico, com repressão. Como é que você vai manter? E você acha que é isso? Você é pago para isso? Eu sou pago para não, existe não é que você é pago para ir não. Isso existe para fazer a nossa função é essa. E está sendo rediscutido agora isso. Isso que eles querem rediscutir. Só que quando começar a rediscutir a polícia, e aí que é complicado, vai ter que rediscutir o Ministério Público, vai ter que rediscutir a magistratura, vai ter que rediscutir o que eles chamam de poderes, que não são as funções da República, vai ter que rediscutir o Estado. Mais didático impossível, gente. Mais didático impossível. E, gente, esse cara era deputado pelo PT nessa época. Esse cara era um progressista, digamos assim. E aí, o que um progressista pode fazer comandando a polícia de um estado burguês? Sabe o que ele pode fazer? Ser sincero. É o máximo que ele pode fazer. Porque o problema da polícia é uma estrutura. Não é a vontade de um ou outro indivíduo. A favela é mantida como um campo de pessoas marginalizadas, como exército industrial de reserva para manter os salários baixos. E o que mantém isso é a repressão física. É a violência. É manter essa população amedrontada 24 horas por dia. Então, gente, o que eu tô querendo dizer aqui é: essa política de repressão não é eficiente para enfrentar o crime. Na verdade, essa política tá criando uma guerra contra a própria população. Sim. E eu não tô nem falando de direitos humanos, gente. Não tô falando de direitos humanos. Antes que alguém fale, tá defendendo o bandido, eu não tô nem entrando nesse mérito. Eu não tô nem falando se morte é errado ou certo. O que eu tô falando é que essa política não funciona. E a polícia sabe que não funciona. Porque a função não é funcionar para combater o crime. A função é manter a favela sob controle. Como vocês acabaram de ver ele falar. Sim. A função da política de repressão não é acabar com o crime. Não é diminuir a violência, é manter a população da favela sob um regime de terror permanente. E isso é necessário para que essas pessoas continuem sendo exército industrial de reserva. E aí vai lá o policial na favela e fala: olha, se você não me pagar uma quantia X mensalmente, eu vou ter que descer-lhe o cacete. Eu vou ter que denunciar você. Eu vou ter que fazer qualquer coisa para te reprimir. E é daí que surgem as milícias. Daí que surgem as milícias, para manter ainda mais esse controle, para ainda fazer parte também e tirar o seu, né, do tráfico. Então a gente sabe o quanto as milícias ajudam a manter o tráfico e ajudam a manter a guerra às drogas do jeito que acontece. Então, assim, não tá funcionando. Não funciona, não funcionou e não funcionará. A gente precisa mudar de estratégia. Continuem sofrendo racismo, continuem sofrendo preconceito e exclusão social para que a sua mão de obra continue barata. É isso, é um apartheid extraoficial. E o que irrita a gente é que tem gente que tá nessa onda de explica isso pro meu tioísmo cultural, tá? Reproduzindo essa retórica de que tem que usar mais violência sim, porque a população não vai acreditar se a gente falar algo contrário. E aí, no fim, essa coisa de não pode falar isso porque senão a população não vai gostar, que a gente fica sem programa nenhum e que isso dá mais poder pras polícias. Porque, gente, vocês acham que as polícias são submissas aos governadores? Vocês acham que as polícias são submissas aos governadores? Gente,
As polícias são uma facção política, tanto quanto as Forças Armadas. Polícia Militar é considerada força auxiliar das Forças Armadas, tá? Policial que faz merda pode ser julgado em tribunal militar. E vocês sabem que tribunal militar é uma grande passação de pano pros parça. Vocês sabem disso. Para um governador peitar a polícia militar é muito difícil. Isso quando o governador não é militar, que nem o Tarcísio. Vocês lembram do que aconteceu no Ceará em 2022? Lembram disso? Isso aqui deve ser história antiquíssima para algumas pessoas. Senador Cid Gomes tenta entrar em batalhão da polícia com retroescavadeira e é baleado. Tava tendo um motim da polícia e o Cid Gomes levou um tiro, vocês lembram disso? De novo, é muito difícil os governos peitarem as polícias. As polícias têm interesses próprios, elas advogam em causa própria. Um ano depois na Bahia a gente teve também um motim. Ou pelo menos uma ameaça de motim. Isso aqui eu falei no dia, tá? Bolsonaristas estimulam motim após morte de PM na Bahia. Vocês lembram desse PM, gente? Que falam que teve um surto e saiu atirando na rua e atirou contra os policiais? O cara pirou, aparentemente, saiu na rua com a arma, atirou contra os PMs e os PMs atiraram de volta nele. E aí, olha só. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram nesta segunda-feira, 29, a morte do soldado da PM da Bahia, Wesley Soares Góes, abatido na véspera por colegas de corporação após um surto na frente do Farol da Barra, em Salvador, para criticar medidas de isolamento social determinadas pelo governador Rui Costa do PT e estimular um motim. Em cerca de 4 horas de negociação, Góes havia disparado diversas vezes para o alto enquanto gritava palavras de ordem e foi abatido após atirar contra os policiais. Policiais realizaram protestos ontem em Salvador contra a morte do soldado. O deputado estadual Soldado Prisco, que se forjou politicamente após liderar motins da polícia baiana, publicou nas redes sociais sua participação em um dos atos em que aparece sugerindo que a corporação deveria parar. Abre aspas. Mataram um policial, mataram um trabalhador. Até quando vocês vão aceitar isso? Mataram um policial. A hora de parar é agora, eu convoco vocês, disse. Em outro vídeo, o parlamentar bolsonarista chamou grupos de apoio do presidente dentro da PM para iniciar uma manifestação. O vídeo foi compartilhado pelo deputado federal Daniel Silveira, que tá preso agora, né? Ex-PM do Rio, que está em prisão domiciliar. Ele já estava preso nessa época. Gente, as polícias militares são muito poderosas nos estados. Muito poderosas nos estados. Os governadores precisam tomar sempre muito cuidado quando eles tratam das polícias militares. E quem diz que a esquerda não tem projeto para segurança pública e que pega mal para a classe trabalhadora desmilitarizar a PM, tá ombreando com a continuidade das chacinas nas periferias, tá? Na Bahia, o governador é o Jerônimo Rodrigues do PT. Essa mesma Bahia que há 10 anos vem se tornando um estado policial. O anterior era o Rui Costa, do PT. Nenhum dos dois fez diferença nenhuma na política de segurança pública. Bahia lidera ranking de letalidade policial contra pessoas negras. Letalidade policial aumentou 300% em 8 anos no estado. Segundo o boletim Pele Alvo, a bala não erra o negro, elaborado pela rede de observatórios e divulgado nessa quinta-feira, dia 16 de 2022, a cada 24 horas, 4 pessoas negras foram mortas pela polícia baiana, o que torna o estado líder no ranking de letalidade policial contra pessoas negras. De novo, governos, entre aspas, de esquerda do PT pioraram os níveis de letalidade policial para resultado nenhum. Bahia tem 6 das 10 cidades mais violentas do país, mostra estudo. Isso aqui é de 2024. 10 anos de política de repressão, gente. 10 anos de aumento de letalidade. O que aconteceu? Nada. Abre aspas, 6 das 10 cidades que registraram mais mortes violentas em 2023 ficam na Bahia. É o que mostra a 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nessa quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bahia é o estado que mais tem representantes nas 10 primeiras posições do ranking. Camaçari com 90,6, Jequié com 84,4, Simões Filho com 75,9, Feira de Santana com 74,5, Juazeiro com 74,4, Eunápolis com 70,4 estão na lista. De novo, gente, bilhões e bilhões gastos em um monte de equipamento, em aumento de contingente policial, em mais operações policiais pra nada. Então eu quero dizer uma coisa categórica aqui. Não é a esquerda que não tem projeto pra segurança pública. A direita não tem projeto pra segurança pública. Porque esse projeto aqui não é um projeto de segurança pública. Não funciona. E a esquerda defender mais letalidade policial é ela não ter projeto de segurança pública. Se você se diz de esquerda e quer vender peido falando que é perfume, o problema é seu. Agora, o resultado não vai ser diferente de um governo do Tarcísio, de um governo do Zema, do governo do Ratinho Júnior ou dos governos da Bahia.
E não é algo que a gente vai fazer aqui. A gente tá comprometido em realmente apresentar algo que combata o crime, porque crime é sim um problema num país tão desigual quanto o Brasil. Aya, o que tem pra fazer a curto prazo? Dá pra diminuir a letalidade policial a curto prazo? Sim. Sim. Como a gente já viu e já provou que letalidade policial não altera a criminalidade, primeiro, desmilitarização da polícia. Imediata. E eu já vou fazer, num futuro breve, lives a respeito da desmilitarização da polícia de forma mais teórica, principalmente falando como a desmilitarização da polícia é importante para a própria polícia. Mentalidade de guerra contra a população não tem como dar certo e não está dando certo. E se você mete aquela do quem você vai chamar o Batman, primeiro, lacração merda, lacre melhor. Segundo, desmilitarizar a polícia não significa fim da polícia. Significa fim da polícia militar. Significa fim da lógica militarista dentro da polícia. Segundo, câmera nas fardas. Isso aqui não é opinião, isso aqui é dado. Veja o impacto das câmeras corporais usadas pela polícia em casos de repercussão com gravações de imagens. Abre aspas. Desde 2020, a PM de São Paulo tem usado câmeras corporais. Batalhões específicos passaram a adotá-las. A Rota foi um deles. Desde a campanha eleitoral de 2022, Tarcísio de Freitas se posiciona contra o uso das câmeras. Quando assumiu o governo de São Paulo, ele não tirou os aparelhos, mas diminuiu a verba do programa. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com a USP concluiu que as companhias da PM paulista com câmeras corporais tiveram uma redução de 57% no número de mortes decorrentes de intervenção policial e que não diminuiu a efetividade do trabalho da polícia. Outro exemplo, uso de câmera corporal reduz violência policial no Rio de Janeiro, diz pesquisador. Mortes por intervenção policial caíram 45% em janeiro no estado do Rio de Janeiro. Em comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. Para o pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues, essa queda está relacionada ao início do uso de câmeras corporais por policiais militares e civis no estado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira. Então, comprovado, câmera diminui a letalidade. Política imediata para diminuir a letalidade que funciona, câmera na farda. Outra coisa, também dá para ser imediato. Subordinação completa da polícia à justiça civil. Justiça militar tá servindo para passar pano para crime que policial comete. Tudo isso que eu tô falando é a curto prazo. É mentira que a esquerda não tem projeto para segurança pública. Nós somos os únicos que tem projeto para segurança pública. A direita não tem projeto nenhum. Ela diz que tem, ela faz algo que dá a impressão de que tem efetividade, mas quando a gente vai analisar décadas de dados, não tem efetividade nenhuma. Sim. Ou mudo um pouco o que eu tô dizendo. Tem efetividade, mas não para diminuir a criminalidade. Tem efetividade para manter a população das periferias subjugadas num regime de constante terror, para manter essa população como exército industrial de reserva. É para isso que serve e a direita sabe disso. Então é isso. Eu espero de verdade que o chat me poupe do meu tio isso, meu tio aquilo, mas meu tio foi assaltado. Ah, vai explicar isso pro meu tio. Eu quero que seu tio se foda. Eu quero que o seu tio se foda. E eu espero que a gente, no mínimo, qualifique esse debate. Porque segurança pública é uma coisa muito séria. Crime, e principalmente crime organizado, é uma coisa muito séria. Para ser tratada como se fosse uma questão de percepções individuais. E aguardem que a gente vai falar mais do fim da polícia militar aqui no canal. Eu vou trazer pra vocês uma live mais teórica no futuro próximo, tá? Também quero que o meu tio se foda, esse é o espírito. Beleza, gente? Eu também quero que todos os meus tios se fodam. Não tô nem aí pra eles. Tô nem aí. Aí tirei o fone que tava me apertando e fazendo cosquinha no meu ouvido. Quer estratégia de segurança pública melhor do que substituir o capitalismo? Do que dar condições melhores de vida na mão do trabalhador? Porque, assim, a violência vem das desigualdades sociais. Quanto menos desigualdade social, estatisticamente, em outros países, menos violência se tem. Então, além dessas medidas que podem ser feitas agora, o nosso maior plano para acabar com a violência, para aumentar a segurança pública é, gente, acabar com o capitalismo. E é isso, eu aguardo ansiosamente por essas lives do Ian falando mais sobre isso teoricamente. Acho que tem outras experiências que a gente pode tomar de exemplo, como o Felipe Durante, por exemplo, já falou mais de uma vez, a polícia lá na China não é armada. Por que a gente não pode trazer isso pra cá também? É claro que tem milhões de problemas, que o tráfico tá armado. Não tô falando pra ser imediatamente já agora, tira a arma da polícia e deixa eles a Deus dará e foda-se. Não é isso. É um projeto. É um projeto pra gente parar de matar a população jovem negra, parar com esse apartheid
Pride que ainda existe de forma velada nas cidades brasileiras e realmente fazer um projeto de emancipação da classe trabalhadora para que a gente não tenha mais medo de não voltar para casa, para que a população da favela não tenha mais as suas casas arrombadas, seus familiares sequestrados, mortos, crianças, idosos, adolescentes, porque a favela representa um risco para a sociedade. E inclusive, né, se a gente melhora as condições sociais, tira as pessoas da favela da casa para todo mundo, porque casa sobrando tem casa para todo mundo. Vamos dar casa pra galera, vamos dar comida na mesa das pessoas, vamos dar saúde de qualidade, vamos dar emprego para todo mundo. A gente consegue diminuir o problema. Mas, entre tudo contanto todavia, a gente vive um governo de direita que não tá nem aí para isso e que para eles é muito mais vantajoso que a favela exista como um espantalho exatamente para poder ter esse exército industrial de reserva e poder pagar menos no bolso do trabalhador. Porque a gente se fuder diariamente é vantagem para eles. E é isso que a gente luta contra. Então dizer que o problema é a esquerda que não tem projeto de segurança pública é minimamente não entender nada da situação, minimamente, para não dizer que é um pensamento canalha. Então sim, a gente precisa acabar com a polícia militar para que esse projeto eugenista contra as favelas e a população negra do Brasil também acabe. E assim como o Ian, eu não tolerarei comentários do tipo, ai, como eu vou explicar isso pro meu tio? Já pulamos essa parte. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários um comentário para acrescentar essa situação. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha de medida que poderia ser feito para diminuir a letalidade da polícia militar, para melhorar a situação de saúde pública, que não seja nenhum comentário preconceituoso e eugenista, para a gente qualificar o debate, como o Ian falou. Esses comentários serão muito bem-vindos. E também, se você chegou até aqui, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Se você gosta do meu conteúdo, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix aqui da tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos como Aprofunde-se Comigo, Leituras Radicais e Reacts. E se você estiver querendo melhorar a sua relação com a sua alimentação e estiver procurando uma nutricionista que não vai te julgar, não vai te punir e não vai te impedir de comer nada que você gosta, clica no link da bio que você vai ter acesso a todas as informações para você agendar uma consulta comigo. E é isso, beijos, até o próximo.